CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje segue os passos da Agenda ESG no setor de calçados. Eu converso com Suelen Joner, Head de Sustentabilidade da Arezzo & Co. A Arezzo & Co é uma companhia familiar composta por 16 empresas controladas pela família Birman. Suelen, que prazer recebê-la aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana. O prazer é todo meu. É um prazer estar aqui falando contigo sobre essa pauta tão importante, tão necessária, que é a sustentabilidade, que é o ESG, né? Espero poder aí responder todas as questões, né? E tirar dúvidas sobre a nossa jornada em sustentabilidade dentro do Grupo Arezzo & Co. O setor de calçados é hoje um grande influenciador de sustentabilidade. Você já nota, Suelen, um esforço do segmento no sentido de adequar a sua produção, a sua cadeia de valor e a força de trabalho à agenda ESG? Sem dúvida, Rosana, a gente vê o movimento do setor, né, já há alguns anos em direção à agenda do ESG. A gente já tem certificações específicas para o setor de calçado, como Origem Sustentável, que trabalha a certificação da cadeia do calçado como um todo, não só a cadeia, né, de produção, mas também todas as matérias-primas que envolvem, né, a indústria, o setor do calçado. E então a gente vê esse movimento, sim, acompanhando, né, todos os movimentos da moda no mundo, né, e todas as pressões que a moda sofre com relação aos impactos ambientais, aos impactos sociais que ela causa. Você então acha que isso se deve de fato a uma pressão maior que vem dos investidores e consumidores, que realmente estão muito mais preocupados com a origem do produto, de que forma eles são obtidos, produzidos, reciclados? Sem dúvida, a sociedade como um todo, né? Não só os investidores, mas a sociedade ela vem cobrando isso das empresas, elas vêm exercendo esse papel de cobrança e de prestação de conta por parte das empresas com relação à agenda ESG. Elas querem saber o que elas estão comprando, de onde que vem, como que é produzido, as matérias-primas que ela utiliza, quais são os impactos que esses produtos causam no ambiente, quais os impactos que eles geram para a sociedade onde eles estão inseridos. Então, isso vem sendo, sim, uma pressão de todos os lados, todos os stakeholders, né, do nosso setor. Agora, qual é a grande dificuldade na cadeia produtiva de um calçado em alinhamento à agenda ESG? O que é que pega para uma empresa dizer, eu sou ESG, estou realmente alinhada às melhores práticas sociais, ambientais e de governança? Tem alguns pontos que são complicados, né, no setor da moda especificamente. A gente tem historicamente aí um desafio relacionado à mão de obra, à cadeia de produção. A moda ela é muito dependente de uma cadeia muito grande e é uma cadeia ainda que trabalha da mesma forma há centenas de anos, né? É um trabalho muito manual, é um trabalho que exige muitas pessoas, né? E tem um trabalho aí que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos, que é de desenvolvimento dessas pessoas, né? De trabalhar as questões sociais nessa cadeia para garantir que tenham trabalhos dignos, que tenham, né, esse trabalho alinhado às práticas trabalhistas, para que garanta, né, que toda essa cadeia de produção a gente tenha um trabalho adequado às condições. Então, isso acaba sendo um desafio por causa do número de pessoas, do número de empresas envolvidas na produção, no desenvolvimento de produto. E aí não é só do setor do calçado, a moda como um todo. Né? Eu acho que esse é o grande desafio. A gente também tem desafio com relação à matéria-prima, sim, a gente tem necessidade de desenvolver novos materiais, novos produtos, né? Novas tecnologias para trazer sustentabilidade para o produto, né? Através de matéria-prima e processos, e esses também acabam sendo desafios porque a gente não consegue evoluir na mesma velocidade, por exemplo, né? Que a gente tem evoluções em outros segmentos, como industrial, né? Enfim. Por que que vocês não conseguem ter a mesma velocidade se a gente considera outros segmentos? Eu acho que tem uma questão tecnológica muito grande, né? Tem uma questão, por exemplo, se costura hoje basicamente do mesmo jeito que se costurava há 100, 200 anos atrás. Diferente, né, de um setor industrial onde hoje máquinas já exercem o papel de humanos, né, em muitas funções. Talvez não tenha havido ou não seja, aí é uma questão pessoal minha opinião pessoal sobre esse assunto, talvez seja uma questão de
investimento também, né? Talvez o investimento para automatizar o setor seja muito grande a ponto de inviabilizar, né, o desenvolvimento do setor como um todo. A gente está falando aqui de moda, de produtos que têm um valor agregado muito inferior ao industrial, né? Então, isso acaba sendo também um fator determinante. E a gente também tem aqui um volume de produtos muito maiores do que o produto industrial hoje em escala, né? Então, talvez essa questão de custo-benefício seja um dos fatores que não fizeram com que o nosso setor de moda como um todo evoluísse na mesma proporção que o industrial. Agora, você acha que o setor caminha para mirar na qualidade do produto, na durabilidade? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, uma cadeia fast fashion, por exemplo, que incentiva o consumo desenfreado de produtos que não agregam tanto, me parece que realmente não tem futuro quando a gente fala de práticas sustentáveis. Sem dúvida, sem dúvida. É um trabalho de aumentar um ciclo de vida do produto como um todo, né? Não só a qualidade dele, mas depois que ele perde o sentido, o uso dele, né? A vida dele para aquele fim, qual outro destino a gente pode dar para que ele continue, né? Dentro de um ciclo de vida de uso, né? Seja revendendo ele para outras pessoas, seja utilizando ele como matéria-prima para outro setor. Então, esse também é um ponto super importante. A Almi, por exemplo, que é uma marca do grupo, que acaba sendo o nosso laboratório de inovação aqui para a sustentabilidade, ela acaba sendo esse laboratório e nos ensina muito sobre isso. Para tu ter uma ideia, a Almi ela tem apenas 5 produtos. E esses 5 produtos, eles têm, né, uma durabilidade, uma qualidade muito superior e que acaba ficando mais tempo com o cliente. Só que o cliente, ele gosta de trocar, ele gosta de mudar, ele gosta de comprar coisas novas. E para isso a gente oferece um serviço de logística reversa pós-consumo, ou a gente oferece o serviço, né, lá na Troc, para que ele revenda e ele possa comprar outras coisas, ou enfim, ele tem esse lucro, porque o lucro, né, do produto vendido na Troc é do próprio cliente, Agora, né? a Então, Arezo&Co utiliza matéria-prima reciclada ou não? Ela ainda continua explorando os recursos naturais? usa em todas as marcas praticamente a gente utiliza matéria-prima reciclada, como, né, o PET reciclado. A gente utiliza inclusive alguns produtos na sola, a gente usa resíduo do nosso processo produtivo nas solas dos produtos, né, sem perder qualidade, sem comprometer o conforto das pessoas. A gente tem parcerias, né, com pesquisadores que nos ajudam no, né, desenvolvimento, né, dessas novas técnicas para utilizar cada vez mais resíduos, enfim, né, alternativas que possam garantir que a gente tenha o máximo de aproveitamento dos materiais, né, dentro da nossa cadeia. Nas reuniões que vocês têm aí na empresa, alguém já suscitou a questão, por exemplo, de receber calçados Arezo, né, nas lojas e poder dar um bônus e reaproveitar esses calçados? Isso já foi cogitado? Nós, inclusive, já temos em 8 lojas aqui em São Paulo, né, esse serviço de logística reversa pós-consumo, né, as lojas na Oscar Freire, todas as lojas do grupo na Oscar Freire possuem esse coletor, onde a cliente pode descartar qualquer sapato, não precisa ser só da marca Arezzo ou da marca Schutz, pode ser qualquer marca, e lá ela pode descartar e a gente garante um destino ambientalmente adequado para esses sapatos. A gente tá desenvolvendo um projeto para ampliar essa oferta desse serviço e para ampliar, para melhorar o destino final desse produto que a cliente encaminha para a gente. Até bonificando essa cliente, de repente oferecendo aí um crédito para que ela consuma um sapato novo? Olha, eu dando ideia para vocês. Super maravilhosa essa ideia. A gente já fez algumas situações em eventos especiais, né, em datas especiais, essa provocação, né, essa bonificação pelo sapato descartado. A Reserva hoje, né, uma empresa do grupo aqui falando do têxtil, ela também tem esse projeto em 12 lojas, lá no Rio de Janeiro e ao redores ali. Ela faz a coleta também de roupas pós-consumo e ela dá 20% de desconto para os clientes que entregam esse produto na loja. Muito bem. Agora, Suelen, a gente sabe que o couro e o algodão são matérias-primas fundamentais para a indústria de calçados. E esses materiais estão muito associados a grandes impactos ambientais, por exemplo, alto consumo de água, pesticidas e potencial desmatamento. Então, a gente está falando aí de uma questão que é chave para o setor de calçados. O que é que vocês fazem para monitorar a cadeia de fornecedores
e evitar um eventual risco de reputação. Perfeito. Falando do couro, né, a gente trabalha com 2 certificações hoje, que é a LWG, que é uma certificação internacional, que assegura, né, boas práticas socioambientais no processo produtivo do couro, desde lá da extração do couro até o uso dele, né, para desenvolvimento de produtos, e o CSCB, que é a mesma certificação, só que ela é de origem brasileira. Então, a gente trabalha com essa certificação já na nossa cadeia. Hoje, a gente tem 72% dos nossos fornecedores e parceiros com essa certificação já. E a gente está agora implementando, neste momento, né, é um dos grandes projetos do grupo, um projeto muito robusto de rastreabilidade do couro na nossa cadeia. Né? A gente tem aí compromisso até 2024 de ter 100% na nossa cadeia rastreada. Esse ano a gente dá, então, esse pontapé inicial com investimento, né, com equipe dedicada a esse assunto, com parceiros com expertise, né, nesse segmento de rastreabilidade, usando tecnologia blockchain, né, como ferramenta para garantir toda a veracidade desse processo. Então, a gente inicia esse ano e a gente, até 2024, vai escalonando e ampliando esse trabalho justamente para garantir que na nossa cadeia, que a origem do nosso couro não tenha nenhuma relação com desmatamento, né, que o trabalho, que as pessoas que atuam em todos os elos dessa cadeia estejam, né, em condições de trabalho digno e oferecer a transparência para o nosso cliente, para que ele saiba e tenha a segurança de que o nosso produto, né, é um produto bacana, né, sem nenhuma correlação com essas coisas negativas. Só para elucidar aqui para o nosso ouvinte, tecnologia blockchain é aquela que faz o rastreamento do fornecedor, né? Ela realmente tem uma vigilância ali, um monitoramento mais abrangente de toda a cadeia produtiva. Agora, Suelen, você elencou para mim algumas iniciativas louváveis. O consumidor, sobretudo a consumidora, já realmente admite, reconhece os atributos de um calçado sustentável? Ou ela ainda consome pensando na beleza, no design? Muitas até desembolsam verdadeiras fortunas num sapato que nem é tão confortável assim, mas que ela caiu de amores, porque realmente o sapato é um elemento que mexe, né, com o impulso, mexe Imaginário. com o imaginário feminino, hein? Eu adoro um sapato, Quem não gosta, né? né? Então, eu acho que a gente vê um aumento significativo desses clientes que utilizam critérios de sustentabilidade para a escolha de consumo. A gente vê isso crescendo dia a dia. Acho que depois da pandemia, a gente tem aí um acréscimo ainda maior desse público, né, que classifica ou consome a partir de critérios de sustentabilidade, mas a grande maioria ainda é movida, né, pela estética, pelo desejo, né, de comprar um produto na tendência, bonito, né, enfim, que não necessariamente vai ter todos os atributos de sustentabilidade e não vai perceber, mesmo que compre, os atributos e o valor agregado, né, de um processo ou de uma matéria-prima que tenha o menor impacto. Como é que vocês vão fazer então para disseminar mais conscientização? Porque à medida que a pessoa é mais consciente, ela pode de fato dar um crédito àquela empresa que está comprometida com os ideais sustentáveis. Isso. Então, como eu falei antes da Alme, né, a gente vem desenvolvendo um trabalho de educomunicação, né, que é a comunicação do produto através de um processo de educação para a sustentabilidade. E a gente vê que isso está gerando um engajamento muito maior do que a comunicação tradicional. E não só o engajamento, mas uma fidelização dos clientes também. Então, a gente, né, como eu falei, a Alme acaba sendo o nosso laboratório de experimentos para a sustentabilidade, assim como a rastreabilidade nasceu na Alme, né, todos os produtos da Alme já são rastreados, a gente agora está escalonando para todo o grupo, né, escalonando para todo o setor de couro. A educomunicação é algo que começou na Alme e a gente já está trabalhando e entendendo como que a gente vai colocar esse processo de comunicar e educar ao mesmo tempo e nas outras marcas também, porque a gente entende que a única forma da gente fazer o cliente perceber valor é educando, é levando a informação para ele, né? Agora, Suelen, vocês são muito bem avaliados por importantes investidores por possuírem um sistema robusto de gestão ambiental. Mas eles dizem que ainda há espaço para melhorias no que diz respeito à eficiência energética e às emissões de gases do efeito estufa. Então, queria que você apresentasse aqui para a gente o plano de descarbonização da Arezzo&Co. Perfeito. Bom, no final do ano passado,
a gente assinou o compromisso com a ONU, né, que é o Business Ambition, que é, né, enfim, relacionado à redução, né, garantir que a nossa temperatura não aumente acima de 1,5 graus. E para isso a gente tem uma série de requisitos que a gente deve cumprir, e uma delas é a gente ser net zero até 2050. Então, a gente precisa reduzir nossas emissões em 30% até 2030 e ser net zero até 2050. Esse é o nosso compromisso formal, né? Com a ONU, enfim, assinado. E para isso, para alcançar essa redução das nossas emissões, basicamente a nossa estratégia está focada na troca, né, da nossa matriz energética para uma matriz energética renovável. Hoje, a gente tem em torno de 40% da nossa matriz energética vindo de fonte renovável. A gente tem planos aí para aumentar gradativamente até a gente conseguir alcançar o 100%. E, além disso, a gente vai ter um trabalho também na nossa cadeia de fornecimento, porque esse ano nós fizemos o inventário de escopo 3 pela primeira vez. E a gente viu que o escopo 3, de fato, é o escopo mais significativo do nosso negócio. Ele representa mais de 90% das nossas emissões. Então, é ali que a gente vai focar as nossas energias, né, com uma estratégia de redução, né, de emissões. Então, a gente vai trabalhar, né, com essa transição de uma matriz energética de baixo impacto, de matriz de fonte renovável, na nossa cadeia também. Só mais uma vez para elucidar aqui para o nosso ouvinte, né? Porque a gente está conversando sobre um tema que, por vezes, tem assim uma tecnicidade. Escopo 3 é quando há o monitoramento e a redução de impacto da cadeia de fornecedores, não apenas das operações internas, mas de todos os elos da cadeia de suprimentos. E só assim, de fato, a gente pode ser sustentável, né, Sueli? Não adianta você olhar só para dentro, tem que olhar para fora da empresa também, o impacto que ela Exatamente. provoca. Principalmente quando a empresa depende tanto de uma cadeia, né? E ela não tem um processo verticalizado onde ela produz 100% que ela comercializa, né? A gente depende ainda quase que 90% de uma cadeia de abastecimento. Com certeza. Agora, quando vocês detectam que um desses fornecedores não está alinhado à agenda, ou porque tem trabalho infantil, ou análogo ao escravo, ou porque utiliza a matéria-prima oriunda de uma área de desmatamento, qual é a conduta da Arezzo Co? Vocês excluem esse fornecedor do portfólio ou não? Tem um trabalho de engajamento, de conscientização? A gente tem um protocolo socioambiental de conformidade, auditoria, que tem tolerância zero para algumas questões. Essas todas que tu citou é tolerância zero. Então, se a gente encontra algo assim, e a gente, graças a Deus, nunca encontrou nada, né, dentro desses itens que tu citaste, mas se a gente encontra, é tolerância zero dentro do nosso protocolo de conformidade. Itens, né, menos graves como esse, que tu citou, a gente trabalha, né, com plano de ação, a gente acompanha, a gente ajuda, a gente desenvolve, né, e vai acompanhando muito próximo para garantir que, de fato, as coisas evoluam e não se repitam, né? Às vezes é uma falta de uma documentação, às vezes é um processo que não foi feito de forma adequada, mas trabalho infantil, né, ou análogo a escravo, a gente nunca encontrou na nossa cadeia, graças a Deus, até hoje. A gente espera nunca encontrar. E são casos graves, né, Suelen, que Muito realmente grave. não dá mais para passar a mão na cabeça de fornecedor que não respeita, é uma condição humana fundamental. Agora, Suelen, eu conheço o pai, o Anderson, eu conheço o filho, o Alexandre, é uma empresa de pai para filho, familiar de muito sucesso. Em termos de governança, qual é o diferencial de a Arezzo Co ser uma empresa familiar? Você acha que isso representa uma alavanca para a marca? Sem dúvida, sem dúvida. Acho que a paixão dos fundadores é algo que não tem numa empresa convencional, uma empresa que não é familiar. Essa é a primeira empresa que eu trabalho, né, familiar. E eu sinto, a gente sente, né, a vibração e a paixão que os fundadores têm e eles transmitem para todo mundo. A questão cultural, a cultura da empresa, essa paixão pelo sapato, por desenvolver, por pessoas, é algo muito incrível e acaba contagiando positivamente todo mundo. Então, acho que esse é um grande ponto positivo da empresa familiar, apesar de ser uma empresa de capital aberto também. Então, estruturalmente falando, a governança é a mesma de qualquer outra empresa, né? Com conselho, com diretores, mas eu acho que tem esse toque especial, que é essa paixão extra, né? E o carinho por aquele legado que foi construído pelas próprias mãos, né? Você falou a palavra certa, legado. Agora, o que você falou aí acaba desmistificando a velha ideia de que uma empresa familiar é um tanto quanto amadora. Não tem nada a ver, né?
De jeito nenhum, não Uhum. tem nada de amadorismo, é muito profissionalismo, né? É uma família que ao longo da história, imagina, esse ano ela vai fazer 50 anos de história, né? A Arezzo faz 50 anos e continua moderna, continua atual, continua, né, entregando novidades e gerando desejo, porque ela é muito atualizada, né? Ela se atualiza, ela usa tecnologia, ela usa melhores recursos, né, para desenvolver e vender os melhores produtos, matérias-primas, então não tem nada disso. Muito bem. Agora, as ações da empresa são listadas no segmento do novo mercado, que é um ambiente de investimentos de maior qualidade dentro do mercado financeiro. É uma adesão voluntária, só que a empresa precisa adotar algumas medidas para tornar cada vez mais a sua gestão mais efetiva e transparente. O que esse novo mercado trouxe de positivo para a Arezzo Co? Quais são os resultados, os principais ganhos? Olhando pelo ponto de vista da sustentabilidade, eu acho que o novo mercado nos abriu uma porta importantíssima, que foi, né, a carteira do ISE da Bovespa, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, que é a carteira que lista as melhores empresas no Brasil, de todos os segmentos, né, com as melhores práticas em sustentabilidade. E quando a gente entrou no final do ano passado, né, no ISE da Bovespa, a gente era algo que a gente buscava já há muito tempo, e a gente finalmente conseguiu entrar, e isso nos traz não só reconhecimento por uma série de iniciativas e práticas que a gente coloca todos os dias aí, né, trabalhando dentro da estratégia, desenvolvendo novas alternativas, né, e avançando como empresa como um todo, nos abre portas também para que a gente consiga ter mais resiliência, porque a gente sabe que as empresas listadas nessas carteiras, elas têm muito mais resiliência aos fatores externos. A gente viu, né, números aí do ISE e da B3, de que as empresas listadas na ISE durante a pandemia sofreram muito menos com os fatores externos, né? Elas tiveram quedas muito menores do que o mercado convencional. Então, isso também traz resiliência, mostra que a sustentabilidade traz resiliência para o modelo de negócio, para qualquer modelo de negócio. Acaba funcionando como um mecanismo de proteção. Totalmente. Agora, Suelen, o conselho de administração da Arezzo é sempre citado como um modelo inspirador, sobretudo porque vocês têm membros independentes. Qual é a importância de ter um conselho composto por membros independentes? Então, nós temos hoje, né, um conselho formado por 7 pessoas e 4 são independentes, Uhum. né? E o fato de ter esses membros independentes traz transparência, né? Evita conflito de interesse, traz seriedade. Eu acho que ainda traz ainda mais seriedade para o processo de governança como um todo, né? Que quando a gente fala no G de governança do ESG, né, a gente está falando muito de boas práticas, de transparência, né? De questões éticas, e ter essas pessoas, né, vindo do mercado sem nenhuma conexão, elas trazem talvez para os investidores, né, para a sociedade como um todo, ainda mais segurança nas tomadas de decisões. E muito interessante também é que o fato de você ter um membro independente, ele consegue ter um olhar mais neutro e muitos deles são especialistas em determinadas áreas. Então você pode ter, por exemplo, alguém que Exato. entenda muito sobre mudança climática e aí ele vai agregar bastante a esse conselho da empresa. Agora, sobre representatividade feminina, eu estou falando aqui com uma head de sustentabilidade, uma mulher que representa um alto escalão da empresa. Como é que vocês estão aí na alta gestão? Então, a gente tem hoje, né, na liderança da companhia, mais de 52% de mulheres na liderança, né? Eu acho que olhando para todas as marcas e todos de todo o grupo. A gente tem aí mais de 30% de mulheres no conselho. Ai, eu não lembro agora, Rosana, Tenho aqui desculpa. 33%. 33%, exatamente. 33% de mulheres no conselho. Uhum, E a gente tem aí também um número significativo de mulheres na diretoria da empresa, uhum. né? Então, a gente tem aí um trabalho forte relacionado à equidade feminina, né? Um trabalho que ainda tem um caminho para ser percorrido, mas a gente já consegue colher esses números que mostram os resultados, né, desse trabalho importante para garantir, né, representatividade de mulheres, porque a gente está falando de moda, né? Nós somos a maioria nesse setor. Com certeza. Então,
logicamente, a gente precisa ser a maioria também nos cargos de liderança, né? Claro. Agora, você fala da questão da equidade de gênero. Só que o pilar de diversidade e inclusão da Agenda ESG abarca também outros pilares, como, por exemplo, étnico-racial, LGBTQIA+, a questão também do capacitismo, né, que é que você privilegiar aquelas pessoas que têm condições neurológicas diferentes. Como é que vocês avançam nesses outros pilares? Perfeito. No ano passado, a gente construiu uma estratégia bem robusta, né, de diversidade e inclusão, e ela foi fruto do resultado do nosso censo de diversidade, né? A gente fez um censo de diversidade na companhia, a gente tirou, né, uma fotografia da nossa situação atual com relação ao tema, e a partir desse resultado, a gente construiu essa estratégia, então, robusta, que contemplou, a gente tentou, né, trabalhar e priorizar aqueles temas que a gente viu que eram mais urgentes e necessários dentro dessa fotografia que foi tirada. Então, a gente tem uma estratégia de diversidade e inclusão que tem, basicamente, 3 grandes pilares, que uma é a equidade de oportunidades, a outra é uma cultura da diversidade, é construir uma cultura focada em diversidade, e a outra é representatividade de todos, né? Então, a gente precisa ter nos nossos ambientes, nas nossas lojas, nos nossos administrativos, nas nossas lideranças, a representatividade do que a gente é no Brasil, né? Então, a gente trabalha basicamente nesses 3 pilares. E a nossa estratégia, ela está estruturada numa pirâmide que começa com sensibilização de todos, e aqui eu não estou falando só de liderança, estou falando de colaborador, de liderança, de pessoal de varejo, de franquia, né? Colaborador, fornecedor também e parceiros. Aí a gente tem um pilar de ações afirmativas e o outro de metas atreladas ao tema, né? Para tu ter uma ideia, hoje a gente tem uma meta de remuneração variável de todo o C-level relacionado ao tema de diversidade e inclusão, que é de ter 35% do nosso quadro de colaboradores no grupo formado por pessoas negras. Muito legal. Quando você atrela a remuneração variável ao cumprimento de metas ESG, você motiva a turma a realmente ter um time mais homogêneo, heterogêneo, mais plural, gerando boa performance, engajamento dos colaboradores, fomento à inovação, uma série de benefícios. Suelen, que papo gostoso. Queria ter tempo, menina, para falar para você sobre a minha paixão por sapatos. Jura? Quem não tem, né? Quem não tem, Rosana? Quem não tem um guarda-roupa aí com muitos sapatos, com memórias afetivas vinculadas a eles, Né? inclusive, né? Pois é, aí eu fico perguntando quando eu vejo as mulheres hoje, né? Já não são tão mais escravas do salto alto, né, Suelen? Que agora Super, a gente tem mais conforto nos muito mais. tênis. E engraçado como a moda precisa realmente observar o espírito do tempo, né? É que a mulher também, ela mudou seu papel ao longo da história, né? E isso fez Uhum, com que ela assumisse funções que o salto alto já não era mais o melhor aham. amigo dela. Ela precisou, a moda precisou se adaptar a esses novos papéis, multitarefas que a mulher assumiu ao longo da história, que ainda bem que isso aconteceu, né? Muito Então, o bom. conforto acaba sendo super importante, além desse desejo todo, né, pela estética, pelo design. O design continua sendo lindo, né? Mas agora com muito mais conforto do que a gente tinha antes. E com muito mais atributos de práticas sustentáveis. Fiquei muito Sem feliz com a dúvida. nossa entrevista. Suelen, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve aí na Arezzo& Co. Um abraço para Obrigada todos pela vocês oportunidade. e até uma próxima oportunidade. Um abraço. Obrigada eu, viu? Um abraço. Eu conversei com a Suelen Joner, Head de Sustentabilidade da Arezzo& Co. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou na sua plataforma preferida. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos o Tico e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.